Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, como está a casa de vocês? Como está a família de vocês? Tudo certo? Terminamos os nossos trabalhos avaliativos, conseguimos, deu tudo certo, né, pessoal? E hoje nós vamos fazer mais uma atividade lá do livro didático de português, né? Para finalizar esse capítulo que nós estamos estudando em português, que é poema, que estamos falando sobre o poema. Então, abra lá o seu livro didático na página 58, que é essa aqui, ó. E vamos, essa página aqui do poema, ó, página 58. E vamos fazer aqui do ladinho, tem o que é. Vamos fazer juntos? Eu até trouxe aqui algumas coisas que nós estamos falando constantemente aí nas nossas outras atividades. A gente falou bastante do garfo e da colher ali nas atividades anteriores, né? Até trouxe um garfo especial que vou contar um segredo para vocês. Esse garfo, ele é um garfo de pizza, junto com essa faca aqui, ó, é um conjuntinho, ó, tá até escrito, ó, pizza. É um garfo especial para comer pizza. Delícia, né? Então, eu trouxe eles para nos ajudar aqui. Eu vou até deixar eles aqui perto da gente para poder explicar. E o que é, ele tem a ver com isso, com o que a gente está falando lá no nosso poema. Então, abre lá rapidão na página 58 do livro didático para a gente fazer o que é. Tá ali do ladinho, aqueles retângulos que estão ali do ladinho, como se fosse uma folha de caderno. O que é? Subo cheia, desço vazia. Se não for rápida, a sopa esfria. O que é que a gente usa para comer sopa? Vou dar uma dica. Ó, subo cheia, imagine que aqui tá cheio de comida. Subo cheia, desço vazia. Se não for rápido, a sopa esfria. Então, é quem? A colher. Legal, né? A colher já descobrimos. Vamos lá. O que é? Tenho 4 dentes e meu corpo é de metal. Morar na cozinha, pra mim, é bem normal. Tenho 4 dentes, meu corpo é de metal. Morar na cozinha é bem normal. Então, quem será que é? Vou mostrar para vocês quem é o senhor garfo. Claro que esse meu garfo, ele é diferente, até por isso que eu trouxe ele para vocês. Ele não tem 4 dentes, ele tem só 3 e ele não é inteiro de metal, tá vendo? Aqui ele é plástico. Então, existem uma variação aí de garfos, né? Tem garfo que tem 4, que são aqueles que a gente utiliza para comer a comida normal, né? Esse é de pizza, por isso que ele tem só 3. Mas o garfo normal, ele tem 4. Corre lá contar na cozinha para você ver. Tem 4 dentinhos. E tem alguns que são com o corpinho todo de metal, todo desse mesmo material aqui. E tem esses que são de plástico, né? Tem uma infinidade de garfos e colheres. Vamos pro último. O que é? É feito para comer, mas não se come. É feito para comer, mas não se come. O que será que é, gente? São os talheres, né? A gente usa eles para comer, mas ninguém come uma colher, ninguém come um garfo, né? Isso aí. Então, escreva lá do ladinho, gente, ó. Escreva lá do ladinho das expressões, do que é. Tem uma linha ali, certo? Então, ele tá perguntando, ele tá colocando ali a dica do que é. E aí, lá na linha, você vai colocar. O primeiro é a colher, o segundo é o garfo e o terceiro é talher, ok? Vamos lá? Vamos começar, então, as atividades agora? Ali a gente tá escrito assim, poema. Reúna-se com um colega e imagine que 2 objetos de uma cozinha conversam entre si quando os moradores da casa vão dormir. Então, como nós não temos um colega, geralmente não tem um colega aí na casa de vocês, né? Porque estamos em isolamento social.
Então, pode conversar com o papai, ou com a mamãe, ou com quem tiver disponível aí na casa, tudo bem? Pra gente conseguir fazer essa atividade que é bem divertida. Então, quais objetos, o meu objeto aqui tá conversando, é o garfo e a colher, mas quais objetos da cozinha estão conversando entre si? Quando todo mundo tá dormindo, os objetos resolvem criar vida e conversar entre si. Quais são esses objetos que você imaginou? Escreva lá na letra A. Quem iniciou a conversa? No meu caso, quem iniciou a conversa vai ser a colher. A colher vai falar primeiro. Oi, garfo, tudo bem? Nossa, dormimos demais hoje. Em qual parte da cozinha eles estão? Então, é um objeto que está na cozinha, mas em qual parte da cozinha? Ah, ele tá no armário, tá dentro da geladeira, tá em cima da mesa, ele tá em cima da pia, ele está dentro da pia porque não foi lavado a louça. Não sei, imagina aí, criatividade, pessoal. Letra D. Sobre o que eles estão conversando? Qual é o assunto deles? Eles estão falando do filme que passou na televisão enquanto as pessoas da casa estavam assistindo e eles estavam espiando. O que eles estão conversando? O que você vai criar aí de conversa? Letra E. O que estão fazendo? Eles estão tomando os meus, né? Estão tomando um delicioso banho na pia, onde está passando a bucha e lavando eles, deixando limpinhos. Enquanto eles conversam, será que é isso? Não sei, né? A historinha vai ser sua. F. Como o diálogo entre os objetos pode acabar? Ou seja, lembra que um começou o diálogo e como que vai acabar? Eles vão brigar e vão sair? Ou eles vão terminar assim, que legal, agora vamos dormir, e deitam lá no armário e acaba a história? Não sei, depende muito do seu objeto também, né? Como que vai acabar esse diálogo, essa história? Letra G. Desenhe os objetos da cozinha que vocês escolheram e escreva o nome deles. Então, aqui, nesse quadradinho, você e a pessoa que você escolheu para te ajudar a fazer a tarefa, né? O pai ou a mãe, que vocês estão conversando sobre isso. Vocês vão desenhar os objetos que vocês escolheram e colocar o nome deles. Escreva o nome deles para depois eu saber o que é, tá? Aí, na página, essa é a primeira parte da nossa atividade. A gente vai fazer o planejamento da nossa história com essas perguntinhas que tem ali. Quais objetos conversam, quem que inicia a conversa, em qual parte da cozinha eles estão, sobre o que conversam, o que estão fazendo, como que o diálogo vai acabar entre eles e aí o desenho deles. Na página 59, no exercício 2, agora você vai escrever um poema com o diálogo que acontece entre os dois objetos que vocês escolheram. Então, para isso, precisa prestar atenção em 4 detalhes que tem ali. Primeiro, você precisa organizar o poema usando travessão para indicar a fala. Professora Sara, eu não lembro mais o que é um travessão. Lembra do travessão? Vou pôr aqui. O travessão, ele vem sempre antes de uma fala de uma pessoa. Então, quando alguém vai falar, nossa, eles foram dormir. Então, eu utilizo o travessão, que é um risquinho. Vamos ver se vai aparecer aí com lápis. O travessão, que é um risquinho. E aí, eu sigo com a minha fala. A minha fala vai ser, nossa, que divertido. E ele está surpreso, então eu utilizei um ponto de interrogação. Então, olha lá, o meu travessão e a frase, nossa, que divertido. Terminei com o ponto de exclamação porque ele está surpreso. Então, essa é a primeira fala do meu poema, né? Então, ali que tá falando, organize o poema usando travessão para indicar a fala dos personagens. Sempre que um dos seus objetos forem falar, antes da fala dele tem que ter o risco, que significa o travessão, combinado? Outra dica, usem a letra maiúscula para indicar o nome dos personagens.
Então, digamos que a minha colher vai falar com o garfo. Quando ela falar assim, boa noite, senhor garfo. Quando eu for falar o nome dele, que é garfo, o garfo, a letra G, tem que estar com maiúscula, né? Preciso me atentar. Quando for início de frase, começo da frase, eu preciso colocar a minha letra maiúscula, me atentar para isso. Use ponto de interrogação para indicar perguntas e ponto final para indicar as respostas. Então, olha lá. A senhora colher perguntou alguma coisa ao senhor garfo. Como você está? Eu preciso colocar um ponto de interrogação para indicar uma pergunta. E aí o senhor garfo vai responder à senhora colher. Oi, eu estou bem. Ele respondeu a pergunta, então eu vou terminar essa frase com um ponto final. Oi, eu estou bem. Ponto final, ok? Lembre-se de dar um título ao poema. Lembra? Vamos voltar lá nas outras páginas para nós vermos. Lembra que sempre que eu tenho um poema, vamos ver, cadê aquele poema bem legal que a gente tem? Aqui, lá na página 50. Lembra que lá na página 50 a gente viu esse poeminha? E aqui em cima tinha uma linha que era pra gente colocar o tema, ou seja, o nome desse poema. E o tema desse poema era o garfo e a colher, que a gente escreveu aqui em cima, certo? Sempre em um texto vai ter o tema, o título daquele texto em cima, que é a primeira coisa que a gente coloca, é o título. Então, aqui existem 4 pontos que você precisa se atentar antes de escrever o seu poema. Primeiro, colocar o título, se atentar na pontuação, ponto de interrogação quando for pergunta, ponto final quando for resposta, ou ponto final quando finalizar aquela frase, né? Letras maiúsculas dos nomes dos personagens, letra maiúscula quando tiver um ponto e começar uma frase, né? E organize o poema utilizando travessão, que é aquele risquinho antes da frase, que significa o quê? Que o personagem está falando. Combinado, pessoal? E aí você vai ter todos esses passos aqui para você fazer o seu poema, tá? Não precisa utilizar todas as linhas, mas faça aí um poema bem bonito, bem caprichado, para a gente poder ler depois, né? Em sala de aula, para os colegas e ver as nossas criatividades. Tudo bem? Então, a nossa atividade é essa, 58 e 59. Lá na página 60, ele tem uma atividade ali embaixo, onde está escrito com a palavra, tá vendo aqui, ó, nessa parte, página 60, com a palavra, que ele está falando assim, para a gente formar duplas e pesquisar poemas que apresentem diálogos. Fica a critério de vocês. É uma atividade legal para a gente poder compartilhar um com o outro aqui no grupo do segundo ano. Mas se você não quiser fazer, tudo bem, não tem problema. Essa era uma atividade para fazer em sala de aula mesmo, junto com o colega. Mas caso você tenha interesse de fazer aí na sua casa, de pesquisar poemas na internet, aproveitar que a gente tem esse recurso, né, em casa, pesquisar poemas na internet que tem diálogos, que vai ter o travessão e a fala daquele personagem. Poxa, que legal, pesquise, faça a leitura desse poema. Se você quiser gravar um vídeo ou um áudio para mostrar para os seus colegas, né? Manda lá no grupo do segundo ano, tenho certeza que as outras crianças vão ficar felizes de ouvir você, de ouvir sua voz, de ouvir o poema que você escolheu, tá bom? Mas fica a critério, tá? Essa é uma atividade que nós faríamos em sala de aula, mas caso você queira pesquisar, queira buscar e fazer a leitura desses poemas, seria muito divertido e muito legal. Combinado, pessoal? Gente, por hoje é só. Aproveita aí para fazer essa atividade. Eu só deixei essas atividades porque eu sei que a escrita do texto demanda um pouquinho mais de tempo. Então, capricha, porque só tem essas 2 atividades hoje. E capricha, põe bastante criatividade, bastante capricho aí, que vocês sempre fazem muito caprichadas atividades. Eu sei, eu conheço. Tá bom, pessoal? Amanhã nós vamos fazer uma outra atividade bem legal também, que vamos precisar de alguns objetos, tá? Mas aí eu digo
mais pra frente o que vai precisar aí. São coisas que a gente vai ter em casa mesmo, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Caprichem nas atividades. E se você ainda tem alguma atividade pendente, faça aí. Coloque em dia essas atividades, as suas coisas em ordem, ok? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.